Olá, mestrandos e mestrandas da Universidade Leonardo da Vinci. Estamos chegando aqui com a nossa segunda aula. Espero que todos tenham passado muito bem na última semana, desenvolvido de forma louvável a última atividade e vamos dar continuidade aos nossos estudos para a nossa aula 2. Na nossa aula 2, vamos trabalhar a questão do desenho curricular e o construtivismo como modelo pedagógico. Quais são os objetivos para essa aula? Vamos entender o que é o desenho curricular, assim como a sua importância, e vamos reconhecer a influência do construtivismo enquanto modelo pedagógico que influencia o currículo. Vamos lá então? Vamos retornar aí à definição de currículo, que currículo é simplesmente um caminho, de forma mais sintetizada, é um caminho que deve ser traçado, percorrido pelo estudante ao longo de uma jornada de estudo, seja nível fundamental, nível médio, superior, na pós-graduação, que vai envolver sempre conteúdos, atividades, habilidades, competências, as disciplinas que serão cursadas, tudo isso envolto e conversando de forma sintonizada para que assim o currículo possa alcançar os seus objetivos. Ele não pode ter um conteúdo solto que não tenha relação com o objetivo, que não tenha relação com a prática que vai ser aplicada, que não tenha relação com a disciplina, que não tenha relação com o ano, e também tem aquela questão do que está fora da instituição de ensino, que também deve ser trazida para dentro da escola. Então, tem que ter essa união entre esses diversos elementos: disciplina, conteúdo, parte teórica, parte prática, matriz curricular, atividades, objetivos, habilidades, competências, todos esses aspectos para que tenhamos um currículo perfeito e que possamos estar alcançando aí bons resultados com os nossos alunos. Então, o que é o desenho curricular? Como podemos definir o desenho curricular? O desenho curricular nada mais é do que o processo de desenvolvimento e organização do plano educacional, ou seja, a organização do currículo, que deve englobar a concepção de materiais curriculares e que vai estar relacionado aos diferentes ciclos de ensino. Tipo, o currículo do ensino fundamental 1 é diferente do ensino fundamental 2, que é diferente do ensino fundamental do ensino médio e que é diferente do ensino superior. Então, temos que ver que o desenho curricular ele vai tratar da organização do plano educacional, do currículo, dentro da necessidade e do perfil do aluno. Um outro ponto também que é considerado dentro do currículo básico, o desenho do currículo básico, é que esse desenho curricular tem que garantir o quê? A inter-relação entre os saberes, como eu falei na última aula para vocês, para o envolvimento das habilidades, dos valores, das atitudes e ética. Então, na escola, o aluno ele não vai ver somente a teoria e a prática que é relacionada à disciplina, mas ele vai trabalhar a questão das habilidades, os valores sociais, as atitudes corretas e, em especial, o comportamento ético, para que ele tenha aí uma formação sólida. O desenho curricular básico, quais são os princípios básicos para o desenho curricular? Primeira coisa, nós temos que identificar a necessidade do aprendiz, do aluno. Então, há necessidade, inicialmente, de fazer um levantamento do grupo que vai ser atendido com o nosso currículo e ver quais são as reais necessidades deles. As necessidades enquanto pessoas, as necessidades enquanto estudantes, as necessidades ligadas à questão da família, as necessidades ligadas à questão do mercado de trabalho. Então, precisamos fazer aí um estudo com relação ao aprendiz, ao estudante, para ter aí já sinais de onde começar o currículo, o que deve acontecer nesse currículo. Um outro ponto é que nós devemos estabelecer os resultados da aprendizagem. Nós temos que traçar metas para essa aprendizagem. Porque nós precisamos hoje de uma aprendizagem significativa, onde o aluno ele se torne proficiente na leitura, na escrita, proficiente em matemática, proficiente em outras áreas do conhecimento. É preciso que a formação do aluno ela seja global e não fragmentada, onde o aluno ele tem que ser bom somente em um componente curricular e no outro não importa, não. O currículo tem que trabalhar para que ele possa ser ali
trabalhar, tratar de forma igual todas as disciplinas e conseguir ser o melhor possível em todas, e não somente em uma ou outras. Claro que vai existir um aluno que vai ser melhor em português do que em matemática, isso é fato. Organizar o conteúdo. O conteúdo, a gente não pode simplesmente pegar o livro didático e dizer, ó, o conteúdo do currículo português para o sétimo ano vai ser esse, só copiando o conteúdo do livro. Tem que analisar, será que todos os conteúdos do livro didático do sétimo ano está a nível dos alunos de sétimo ano? Hoje o que acontece, infelizmente, falo isso por experiência própria, onde eu trabalho, eu tenho alunos que estão no oitavo ano, mas estão ao nível de sexto, em sétimo ao nível de quinto. Então a gente precisa trabalhar com um processo de adaptação e conteúdo, às vezes, que nem sequer é do ano que o aluno se encontra. Por que isso? Porque ele não vai conseguir avançar com aquele conteúdo, porque há uma deficiência que não foi trabalhada em anos anteriores. Outro ponto importante que já é decidir a estratégia educacional. Como é que eu vou trabalhar com esse aluno, esse conteúdo? Qual é a melhor forma de se aprender? A escola também é importante pensar. A escola, ela promove a liberação de recursos, de materiais, para que a gente possa fazer um trabalho educacional de qualidade, trabalhar com projetos, com dinâmicas. A gente vê hoje as instituições de ensino de educação básica praticamente sucateadas, sem suporte nenhum para dar ao professor. Então, muitos professores ficam naquela do livro, do quadro e acabou. Temos que decidir e ensinar a metodologia que vai alcançar esse resultado para o aluno. Metodologia super significativa. E temos metodologias que não precisam de muitos recursos, mas que são super aplicáveis. Preparar a avaliação. A avaliação, eu defendo muito que ela não deve ser um objeto de classificação, mas um objeto que vai verificar o nível de conhecimento do aluno com relação a determinada disciplina, a determinado conteúdo. Prezo muito pelas avaliações que têm caráter reflexivo. Por exemplo, se vamos elaborar uma prova de matemática sobre equações do segundo grau, para uma turma de oitavo ano, eu acho que não devemos colocar lá na prova. Questão 1, resolva a equação do segundo grau, tal, 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 tal. Não, devemos contextualizar essa questão. Porque a partir da contextualização, levamos o aluno a ler, interpretar e encontrar uma solução. Promover ambientes educacionais adequados. Nós temos que tornar a escola, que para muitos, infelizmente, não é um lugar muito agradável, em que eles se sintam bem, se sintam acolhidos. Então, precisamos tentar compreender esse aluno, entender o que acontece lá fora. Porque a gente se tem uma sala de 40 alunos, os 40 não são iguais. Eles têm origens diferentes. E aqui nós temos o construtivismo, né? Que o fundador foi Jean Piaget, que eu coloquei aqui para você no slide, é o Jean Piaget, que ele vai fundar o construtivismo. Jean Piaget ele nasceu em 1896, morreu em 1980. Ele era psicólogo, era biólogo e um pensador suíço. As suas teorias contribuíram para o entendimento do desenvolvimento infantil e aprendizagem das crianças. E aí o método Piaget faz parte de estudos acadêmicos na área da educação e psicologia. E foi ele quem fundou o construtivismo, que a gente vai ver agora mais detalhado o que é o construtivismo. O que é o construtivismo? O construtivismo ele é uma abordagem que vai colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem, levando em conta o conhecimento que ele já tem construído e o que ele ainda pode construir a partir das suas interações com o meio. Então, o que é que acontece? No construtivismo, a gente vai construir, como o próprio nome diz, construir conhecimento com o aluno. Nós não vamos transmitir conhecimento para eles. Ele não vai ser um depósito de conhecimento. A gente transfere conhecimento para eles? Não. A gente ajuda o aluno a descobrir o que ele já sabe, mesmo que de outra forma. A gente age como um mediador. É por isso que o conhecimento ele é construído pelo aluno e não pelo professor. O professor auxilia o aluno, a partir do que ele tem de teoria, de prática e interação com o meio, a
crescer, a avançar dentro do currículo. E qual a função do professor dentro do construtivismo? É o que eu já falei, é nada mais, nada menos do que ser um mediador e orientador, onde ele vai criar situações que vai estimular o aluno a construir os seus próprios saberes. E nós sabemos que nenhum estudante chega à escola vazio. Ele chega à escola com uma gama de conteúdo muito grande. Então tem muita coisa que ele já sabe, mas não sabe que não é aquele conhecimento que a gente espera que ele saiba já do livro didático. Não, ele sabe de outra forma. Como, por exemplo, um estudante que o pai é pedreiro, ele vai saber calcular que a área de uma sala é só multiplicar o lado pelo lado. Ele não precisa chegar na escola para saber perímetro ou área, não. Agora, quando chegar na escola, ele vai, que o professor for explicar, para calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de multiplicar o lado pelo lado, ele vai associar que isso é o que ele já sabe na prática. Então, o professor vai ser esse estimulador, esse mediador de conhecimento. E o que acontece? O aluno é quem vai ser o principal responsável pela construção do seu conhecimento, autonomia e senso crítico. Sempre digo que o aluno ele não pode ser passivo, ele tem que ser aquele sujeito ativo, construtor do seu conhecimento. Ele se vê um conteúdo na aula e ele vê que não está correto, que ele não concorda, ele tem que expor o seu ponto crítico, levar isso para discussão em grupo, porque é nesse sentido formar pessoas críticas que nós estamos precisando na sociedade, profissionais na sociedade que pensem, que não só digam amém a tudo que as pessoas querem, ao que o governo quer. E aí, quais são as características do construtivismo, pessoal? Primeira característica, o aluno ele sempre deve ser estimulado a resolver seus problemas, elaborar suas hipóteses, levantar questões, mesmo que ela fuja um pouco do que a gente acha que é correto, mas é importante que a gente analise a forma como ele chegou a uma determinada solução, como ele refletiu e como ele questionou. Temos que valorizar essa capacidade do aluno. O professor, ele é simplesmente um mediador do conhecimento que os alunos já têm, do que eles trazem de casa, o quê? Buscando novos conhecimentos. É o que eu falei agora há pouco, a questão do perímetro. Ele já sabe como calcular uma área. Só que é o que acontece, ele sabe calcular uma área, e aí na escola ele vai ampliar, nossa, isso aqui, a área é isso aqui, dentro de geometria. Temos que lembrar que o aluno ele é protagonista do processo de aprendizagem, e ele tem que ser ativo, é ele que tem que construir o seu conhecimento a partir do suporte do professor. O conteúdo pode ser desvalorizado em prol da construção de conhecimentos. Então, muitas vezes, o conteúdo que está lá no currículo, ele pode ser ignorado sim, porque ele não favorece a construção do conhecimento do aluno. E currículo e construtivismo, os pensadores construtivistas sugerem que a teoria sempre seja incorporada ao currículo, porque os professores vão criar ambientes nas quais as crianças vão poder criar seus próprios entendimentos. Ou seja, é preciso que a teoria esteja ligada à prática e que esse aluno tenha acesso a essa gama de conhecimentos para construir seu pensamento reflexivo, seu pensamento crítico. Chegamos ao fim da nossa segunda aula. Leia os textos complementares, desenvolva a atividade da semana, que tem um valor de 20 pontos. E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao conteúdo, com relação ao desenvolvimento do trabalho, basta falar comigo através da plataforma Moodle, que eu estarei à disposição, e até a próxima aula. Abraço.